o CAT, estatuto, os preceitos, aquilo que o Eterno tem a nos conduzir, a nos falar, a nos ensinar nessa manhã. Vou chamar agora a Camila Balão, estamos para fazer este show nesta manhã, este dia. Hoje. Eterno Alguém, Eterno Deus, Eterno continua a nos falar nessa manhã tão especial de Shabbat, através da tua serva, através deste vaso, Senhor, que aqui se colocará nesse momento. Fale o seu coração e os nossos corações, nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem. Juramos gratos, com perdão das nossas faltas, e cheios de honra a Mashiach. Amém. Shabbat Shalom, amados. Shalom. Nosso pastor, nosso Rosh, já disse o nome da Parashá, ou Parashat, que significa estatuto. E eu convido os irmãos a abrirem o livro de Números, Bemidbar, capítulo 21. Nós não vamos falar sobre o estatuto da Paragumá. Vamos falar um pouquinho só. A Parashá não fala muito esse assunto acerca de voto, mas a gente vai falar um pouquinho disso rapidamente. Vai valer a pena você parar para ouvir essa mensagem. Se você gostou, compartilha, curte, passe para sua família, para seus irmãos, porque é uma seriedade a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui também. A Parashá vai do capítulo 19:1 até 22:1, e eu senti da parte do Eterno de ler só esses primeiros versículos do capítulo 21. Acompanhe comigo. Números 21:1. Então o rei de Arad, um Kenani, que vivia no Negev, ouviu que Israel aproximava-se pelo caminho de Atarim. Por isso ele atacou Israel e levou algumas pessoas cativas. Israel fez um voto a Hashem: se tu me entregares esse povo, destruirei as cidades deles de forma completa. Adonai ouviu Israel e lhe entregou os Kenanim, de modo que a destruição deles e de suas cidades foi completa, e passaram a designar o lugar Hormã, destruição completa. Só aí. Primeira situação que se apresenta aqui na Parashá, em nenhum momento das Escrituras nós vamos ver que a nuvem e o fogo do Senhor se apartou de Israel. Então a presença de Deus estava sobre Israel, correto, irmãos? Sério? Mas por que o Senhor permitiu um sequestro? Uma coisa pesada, né? Um mal muito grande. Irmãos, às vezes os males vêm sobre nós, com motivos e sem motivos, Deus o sabe. Mas, nesse momento difícil, a palavra fala que todo Israel, porque aqui é como o povo todo, decidiu fazer um voto. Israel fez um voto: se tu me entregasse esse povo, destruirei as cidades dele como forma completa. Eles se comprometeram com Deus em destruir aquele povo, e a palavra diz que Deus ouviu. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão do voto. A palavra voto em hebraico é neder. Neder. Neder é uma espécie de juramento, voto. E pode ser uma proibição de que uma pessoa se proíba. E
E geralmente a gente faz isso quando? Quando a gente está com problema. Quando a gente está com tribulação, com alguma angústia muito grande, a gente começa a falar: Senhor, eu prometo, eu juro que nunca mais, Senhor. Aí é nessas horas aí que Deus não leva em consideração se você está desempregado, se tu está solteiro. A gente vai ver aqui na palavra de Deus como que o Senhor olha esse comprometimento que nós fazemos com a nossa boca. Porque um voto não é necessariamente um papel documentado, assinado, né? E na lei do homem o que vale está assinado, né? Não assinou, não tem prova, né? O homem é muito bom, né? Não tem prova, não tem nada escrito. Não, você se comprometeu, né? Mas com o eterno não é assim, não. Se sair da sua boca uma palavra, cuidado. Principalmente aquilo que nós nos dirigimos a Ele. Por favor, abra sua Bíblia em Números 30, versículo 2. Eu não vou ler esse capítulo. Esse capítulo é da porção Matot. A gente vai chegar lá e vai falar especificamente sobre votos. Nós vamos falar um pouco hoje, porque assim aprove o Senhor. Certo? Então, no capítulo 30, no versículo 2, vai dizer o seguinte: quando um homem fizer um neder, um voto, um comprometimento ao Eterno, ou fazer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Agora, abra no livro do profeta Malaquias, por favor, capítulo 1. Aleluia. Malaquias 1, que é o último capítulo, né, do Maná. Eu vou ler o versículo 14, especificamente, que vai falar assim, ó: além disso, maldito Arur, seja o enganador, que possui um animal macho, com defeito em seu rebanho, mas faz um voto, né? E o sacrifica a Adonai de qualquer modo. Pois sou um grande rei, diz Adonai Sebaot, e meu nome é respeitado entre as nações. Primeira coisa, o voto é uma responsabilidade muito grande que todos nós aqui podemos fazer. Mas para a gente fazer, existem alguns preceitos. Primeiro, nós precisamos oferecer, o voto é feito com Deus. Nós nos comprometemos com as pessoas, mas isso aqui é em relação a você e Deus. Homens, mulheres podem fazer voto? Sim. Primeiro, ofereça a Deus tudo que for perfeito. Senhor, se o Senhor ouvir a minha aflição e atender, eu prometo que eu vou dar esse troço aqui usado, velho. Nem promete isso. Porque aqui o Senhor já está falando, eu sou o grande rei, você vai dar uma coisa defeituosa. Então, seja objeto, você prometeu ao Senhor. Um animal, você prometeu ao Senhor. Um lugar, você prometeu ao Senhor. Ou pessoas, nós podemos fazer votos de pessoas também. Mas olha só, irmãos, tem que cumprir. Se você oferecer um filho a Hashem, aquele filho é de Hashem. Ele não vai poder fazer outra coisa a não ser servir a Hashem. Porque se ele fizer outra coisa, você está quebrando o seu voto. Isso é muito importante, isso não está anulado por causa de Yeshua, isso se mantém. Nós apresentamos nossos filhos ao Senhor, é você consagrar o filho a Hashem,
é de Hashem. Mais nada. Então, quando você abrir sua boca, na hora da angústia, para oferecer algo a Deus, essa coisa tem que ser perfeita. Seja coisa, seja pessoa, animal. Segundo ponto, esse voto ele precisa ser consciente. Você não pode fazer um voto, eu sei que a gente fica desesperado muitas vezes, Senhor, eu não estou aguentando essa angústia, esse mal, mas ele tem que ser consciente, porque você precisa cumpri-lo. Lá no livro de Levítico 27, versículo 8, Levítico vai entrar, 27, versículo 8. Isso. Vou até ver aqui, Manuel, porque está dando uma diferença. Isso. Mas, se a pessoa for pobre, 27:8, demais para ser avaliada, coloque-na diante do sacerdote que lhe consignará um valor de acordo com os meios da pessoa que fez o voto. O voto, ele pode ser feito por pessoas ricas e pessoas pobres, empobrecidas. Não importa. A pessoa só precisa entender que, para pensar, Senhor, eu prometo, quem já ouviu, né? Se o Senhor me abençoar com esse trabalho aqui, eu prometo, toda vez que eu receber esse valor aqui, eu vou dar isso aqui para o Senhor. Não promete tudo não, irmão. Se prometer tudo, tu vai ter que dar tudo. É sério. Ah, Senhor, se o Senhor fizer eu passar nesse concurso, eu prometo para o Senhor que eu vou ofertar a tua casa, porque esse comprometimento tem que ser material. O voto, ele é físico. Tá, irmãos? O voto não é, eu prometo que eu nunca mais vou mentir. Isso não é voto. Isso aí é você obedecer o que já está dito. Voto é abstinência. É você abrir mão de algo em agradecimento por aquele favor que a gente te concedeu. Eu fiz um voto uma vez, né, mas ele ficou desesperado. Mas não fez, prejudicou nada, né? Graças a Deus. A gente vai falar isso também, né? O voto ele não pode prejudicar a família, né? E falou, tu vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou, prometi para o Senhor, eu tenho que cumprir agora, né? Mas não foi nada que prejudicou. Então, o voto, se você for pobre, se você for rico, você tem que entender que você tem que entregar. Se ele te conceder, você tem que fazer. Os votos, a família precisa concordar com esse voto. Então, eu sei que os homens, né, principalmente, eu fiz um voto com Deus, eu vou fazer agora. Eu creio que algumas coisas a gente precisa assim, de um pouco de sabedoria. Você pode fazer isso, não precisa consultar sua esposa nem seus filhos para fazer um voto. Mas eu creio que seria bom. Porque a partir do momento que você se compromete com Deus, você vai poder revogar. Vamos supor, você se compromete todo domingo você servir ao Senhor em alguma situação. Todo domingo. Aí a tua família quer sair domingo, o que tu faz? Você não vai sair domingo, você vai cumprir teu voto. Você entende isso? Seria bom se houvesse uma conversa antes, né? Seria bom. Mas se você se comprometer, você está obrigando a sua alma a fazer aquilo que você se comprometeu. Não foi Deus que mandou você fazer? Mas Deus entende que minha família precisa passear. Deus não entende não. Se você se obrigar, você vai ter que cumprir. Então foi isso que o Senhor falou comigo durante essa semana. As pessoas elas estão se comprometendo com Deus
Deus e acham que Deus é homem. Deus não é homem, não. Sabe o que acontece, irmãos? Deus ele requer aquilo que você se comprometeu, esse néder. Sabe como Deus se compromete? Fazendo as coisas não dar certo. Começa a tocar ali, começa a tocar aqui, algumas situações. Você acha que, mas por que está acontecendo isso? Olha para trás e vê se você não fez alguma coisa, não se comprometeu alguma coisa com o Hashem, e ele está, começando, não vou deixar até você cumprir. A gente vai ver isso na palavra. O livro de Juízes, você já conhece a palavra de Jefité. Iftar, o nome dele em hebraico. Jefité, ele foi para a guerra, momento de angústia. Ele precisava de vitória. Deixa eu ver aqui. Juízes 11, para quem quiser estudar depois. Olha que sério, irmãos. É uma coisa séria, não é uma coisa assim banal, que você fala as coisas para Deus. Deus, agora eu perdi o emprego. Não, se você perder o emprego, você se comprometer com o dinheiro, você vai ter que dar um jeito de cumprir. Você está entendendo? Então não se compromete. Porque se você se comprometer, você vai ter que cumprir. Mas eu estou doente. Você vai ter que tomar um remédio e se levantar dessa cama. Porque é melhor não voltar. Não se comprometa, porque isso é uma obrigação que você está fazendo com o Hashem. Juízes 11 vai falar de fitar. Eu quero ir adiante, no verso 30, aqui. E Fitar fez um néder a Adonai, um voto. Se entregares o povo à mão em minhas mãos, então aquele nem especificou o que? Ele devia ter especificado. Então, cuidado. Senhor, eu prometo que o primeiro emprego que vier, eu estou falando de emprego, irmãos, mas é um exemplo. O primeiro emprego que aparecer, eu vou dar tudo para você. Aí o primeiro emprego é 7 vezes de pecado. Aí tu quer dar 3? 7, é tudo. Ele falou, para encontrar-se comigo, quando eu retornar em paz do povo de Amon, pertencerá a Adonai, e eu sacrificarei como oferta queimada. Olha o que ele falou. Ele não falou animal, ele não falou nada, ele não especificou, ele só se comprometeu com Deus. O que Deus fez? Deus atendeu, E Fitar avançou para a luta contra o povo de Amon e Adonai entregou em suas mãos. Aí Deus vai lá, abre a porta do emprego para você. Aí Deus, Senhor, se o Senhor me der uma casa com 2 andares, se tiver varanda, eu prometo, Senhor, que vai ter um ponto de pregação aí. Vai ter que ter um ponto de pregação aí. Mas estou cansado, esse pastor, essa pessoa é folgada, vai ter que ficar com folgada. Por quê? Porque não é a pessoa, você não se comprometeu com ela, você se comprometeu com Deus. E isso é sério. As pessoas estão achando que Deus esquece das coisas. Irmão, eu tive uma experiência esses dias. Eu não fiz voto. Eu me comprometi no meu coração a fazer algo para Deus todo mês. Não falei, não abri a boca, nada. Foi uma coisa que eu intencionalmente desejo fazer. Ok. Quando chegou, porque é uma data específica, quando chegou a data, ficou meio assim enrolada, o que ia acontecer, não ia. Eu esqueci. Passou uns 3 dias. Aí eu fui orar, normalmente, Aí eu falei, Senhor, eu estou precisando de uma palavra. Sei que, gente, quando eu abri a palavra, a primeira palavra que Deus me lembrou, na cara. Lembra que ele precisa se comprometer? O Espírito de Deus nos lembra das coisas que ele se compromete. Na hora, eu fui cumprir aquilo que tinha sentado no meu coração. Eu não fiz um voto. Eu não prometi nada para ele. Mas só o fato
Falei para uma senhora que ela não enxergava. Não, eu falei para ela, eu vou lá na sua casa abrir a Bíblia para você. Eu liguei uma vez para minha mãe de madrugada. Mãe, não estou conseguindo dormir. Sei que, minha mãe. E ora. Aí Deus me lembrou. Só me falou, eu sei, falou para ela. Mas eu ia no sol, na chuva, subia morro, que eu morava longe. Eu não sei dirigir, né? Subia morro, ia lá até o último dia da vida dela. Eu fui desobrigada por quê, não? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que se compromete com Deus. Porque Ele vai requerer da nossa mão. E você já sabe da história, né? Que a filha dele apareceu, a filha chegou, dançou, ele ficou desesperado. E isso acontece com a gente. Primeiro salário, já estava com uma dívida lá de 500 mil reais, o dinheiro ia pagar, vai pagar? Vai pagar você, vai pagar a dívida, vai pagar o primeiro. Ah, mas isso é responsabilidade. E responsabilidade é você se comprometer com Deus. Isso é responsabilidade. Primeiro o Senhor, depois os homens. E ele fez isso, irmãos, e foi a vida dela. E esse ponto é importante porque ela fala para ele, né? Cadê a parte que ela fala? Do 36. Ela lhe respondeu: Pai, o Senhor fez um voto a Adonai. Então, o que quer que o Senhor tenha prometido, né? Você tenha prometido, faça comigo. Ela concordou. Ela acatou, foi a vida dela. Porque a gente fala assim, a vida é minha, né? Meu pai não tem direito sobre minha vida. Tem sim. Tem. Cuidado. Se o teu pai prometer que não vai casar com o cara, não. É melhor você orar para Deus dar sabedoria o teu pai, né? Porque eles têm autoridade sobre nós. Isso é bíblico. Nada muda a palavra de Deus, tá? E ela concordou com esse voto, e ela entendeu, porque Adonai tomou vingança sobre os seus inimigos, o povo de Amon. Então ela disse ao pai, faça apenas uma... Aí ela fez um pedido, né, especial para o pai, para que ele voto ser cumprido. Então, irmãos, cuidado, porque se a gente oferecer também pessoas ao Senhor, teve uma vizinha que me falou, e falou comigo, é nosso pai, não sei o quê. Né? Porque quando meu filho estava doente, seu pai orou e eu prometi para Deus que ele seria pastor. Gente, a pessoa nunca me foi para a igreja. Eu fiquei olhando para ela, fala. Quer dizer, ela se obrigou com uma coisa, porque Deus livrou o filho dela, Deus tirou o filho dela daquela situação de doença. E hoje o filho dela é uma pessoa totalmente nunca me foi para a igreja. Que voto é esse? Você acha que Deus não vai requerer na mão? E a vida dela não vai nada bem. Não vai nada bem. Então, irmãos, cuidado. É importante que a família concorde com esse voto. Né? Eu vou me comprometer, família, com Deus, de estar fazendo isso daqui. É bom, família, saber para que não haja conflito. Né? A respeito desse voto. Não precisa abrir, não, mas no Salmos 15, versículo 4, falar, né? Quem subirá ao monte do Senhor? E uma das coisas que diz é aquele que jura ou promete, mesmo que jure com dano seu, essa pessoa não muda. Porque o voto, irmão, não é conveniência para mim, não. Eu prometo ao Senhor se... Não tem se. Ou você faz ou você não faça. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso. Você tem que ter palavra. Não pode voltar atrás de jeito nenhum com o Senhor. Agora, Ana, o nome dela em hebraico é Hana. Está escrito, né, em 1 Samuel 1. Eu vou abrir também. 1 Samuel.
capítulo 1. Ela obrigou a alma dela com pessoa. E a gente pode fazer isso também. Não é pecado. É igual os levitas. Eles foram consagrados para Deus. Pessoas consagradas a Deus fazem coisas para Deus. Em 1 Samuel 1:11. Então ela fez um neder. Ela disse: Adonai Sebaot, se tu atentares para como humilhada está tua serva, e se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres a tua serva um filho, então eu o darei a Adonai. Ela foi ousada. Por todo o tempo que ele viver, e lâmina nenhuma jamais virá sobre a sua cabeça. O que ela está falando aqui? Que ele vai ser nascido. Nazireu. Irmãos, que responsabilidade. Ela jogou assim, 100% deixando. E ela ainda pediu um filho. Filho o quê? Varão. E ela cumpriu? Cumpriu, não. Ela não tinha outros filhos, não. Ela queria a alegria de abrir a madre com um varão, que era o que a alma dela mais ansiava. Deus atendeu. Tira uma dúvida aqui, no meu escrito diz que o esposo ele pode quebrar o voto da esposa em casa. Então, esse aí é outro ponto. Que aí eu falei, eu não vou entrar a fundo. Dá para chamar todos? Aí depende da situação. Dá para chamar todos, a gente vai entrar assim mais a fundo. E aí, o interessante dessa passagem, no versículo 23 de 1 Samuel, fala que o marido dela, ele não discordou não. Eucana respondeu: faça o que parecer bem a você, fica aqui, porque ela pediu um tempinho para ele desmamar, né? Para o marido dela, porque eles tinham que subir a cama para oferecer ao Senhor. Mas ele falou que Adonai apenas confirme o que ele disse. Faça o que parecer bem a você, fica aqui até que o tenha desmamado. Que Adonai apenas confirme o que ele disse. Então a mulher ficou para trás e cuidou da criança até que desmamou. Depois de desmamá-la, ela tomou consigo juntamente 3 novilhos, uma medida de farinha, um óleo de vinho, e os trouxe à casa de Adonai em Shilo, ainda que fosse apenas uma criança. Aí ela falou, né, para o Kohanim, para ele, o que tinha acontecido. E o marido dela não discordou, não. Então o voto, você precisa falar com o seu marido antes de você fazer um voto, né? Você precisa, o marido não tem obrigação de pedir permissão para a esposa, mas a esposa tem obrigação de pedir permissão para o marido. Tá, irmãos? A filha também. Tá? O marido, eu creio que seja importante o marido falar com a família. Por quê? Porque ele vai obrigar a família também. Seja o tempo dele, seja o financeiro dele, seja um espaço, não sei. Mas ele vai estar obrigando a alma dele, tá? E aqui, irmãos, ele concordou. Agora, no livro de Gênesis 28, falando sobre Jacó e Jacó, né, um dos patriarcas, ele também fez um voto, um neder a Adonai. No versículo 20, ele fez um voto. Se Deus for, todos os votos precisam ser direcionados a Deus, né? Se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, der-me pão para comer. Isso é o que ele queria, pão para comer, roupa para vestir, para que eu volte para a casa de meu pai em paz. Então Adonai será o meu Deus, e essa pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus, e tudo que me deres eu devolverei a ti com fidelidade um dízimo. Ele obrigou a alma dele. E Deus cumpriu. Deus deu alimento, Deus deu vestimento, Deus deu prosperidade,
dele e ele cumpriu com aquilo que ele disse, dizimando também. Então, todos os votos do Nedarim, eles são realizados com Deus, simplesmente ao se obrigarem com os seus lábios. Você pode fazer esse voto secretamente, ou você pode falar esse voto da presença de testemunho. Não importa. Mas o voto precisa ser cumprido publicamente. O voto não pode ser cumprido no oculto. Eu vou fazer esse aqui desconto, não. Ele tem que ser manifesto, a gente vai ver aqui na palavra. Tá? Se um homem fizer um voto ou juramento, não poderá quebrar a sua palavra. Quebrar a nossa palavra significa violar a integridade de quem somos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus promete, Ele não descumpre. Se Ele promete, Ele cumpre o que Ele fala. Todas as coisas que Ele nos promete, que Ele fala, Ele cumpre para nós. Quebrar a nossa palavra significa violar a integridade de quem somos, né? Isso traz dano para a nossa alma. Existem consequências? Sim. Eclesiastes 5:4. É por isso que o Senhor tem ministrado essa manhã. Porque as pessoas estão brincando com Deus, achando que Deus aceita e entende as coisas. Não, eu não aceito não. Nós temos que ter cuidado. A gente não é obrigado a fazer voto, mas se quiser tem que cumprir. 5:4. Se você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo. Tudo bem, passou uma dificuldade, passou uma enfermidade, passou, mas irmão, passou, vai em seguida e cumpre o que você falou. Eu passei uma dificuldade esse mês, Senhor, me perdoa, mas no outro você já vai cumprir. Corre para cumprir aquilo que você falou, aquilo que você comprometeu com Deus. Não demore, pois Deus não se alegra de tolos. Assim, cumpra o seu voto. Irmãos, o Senhor está nos ensinando o quê? A aprender a se comprometer e aprender que, se esse compromisso te levar até um dano, o que tu vai fazer? Sofrer o dano. Ele está ensinando que é consequência. Porque se Deus é assim, tudo bem, filho, pode, eu entendo você. Que responsabilidade você tem? Você faz isso com a chave? Senhor, tu prometeu, Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente vê aqui na palavra, né? Tu já pensou aquele profeta a falar para a mulher: daqui a algum tempo você vai engravidar, a mulher engravida. Ela engravidou? O que ela fez? Ela foi lá. Agradeceu ao Senhor pela palavra que Deus deu, a promessa que Deus deu para ela e cumpriu. Depois o filho morreu e tudo mais, e o Senhor usou o profeta para ressuscitar. Então é muito importante tomar cuidado. É muita responsabilidade. É melhor não fazer um voto que fazê-lo e não cumprir. Não permita que suas palavras o tornem culpado. Irmãos, isso é pecado. Olha a culpa que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque a gente se comprometeu. E não diga ao oficial do templo que você fez um voto, aí em algumas versões está anjo, é a mesma coisa, tá? Que foi engano. Foi um engano ter feito isso, né? Por que motivo se iraria Deus com o que você diz? Então, fazer um voto e não cumprir faz Deus ficar alegre? Não. Isso irrita Deus. Isso irrita ao Eterno. O que te irrita? O que te irrita, Melissa? Fala pra mim. Não dá certo? Olha, Melissa Cera. O que te irrita, pai? Eu sei que o que irrita o homem é não ter dinheiro. Não tem dinheiro, nosso homem já fica, né? O que irrita a Deus é você se comprometer com Ele e não cumprir. Fora outras coisas também, né? Isso é uma das coisas que irrita a Hashem. A gente acha, né, que Deus está sempre bom,
Deus está sempre, né? Ai, Rodolfo, vem cá, meu filho. Ai, eu entendo. Faz um voto no compartilhamento. Faz. Por que motivo se iraria Deus com você? E, escuta, e destruiria Ele aquilo que você fez. Pois isso é o que acontece quando há muitos sonhos, atividades e palavras sem serventia. Em vez disso, tema a Deus. Está faltando, irmãos, é temor ao Senhor. Porque a palavra ela tem um peso de responsabilidade muito grande. E aí a gente quer se comprometer, se descomprometer assim, com a chave. Não pode. Isso leva à destruição da nossa vida. No livro de Provérbios 20, 25, olha que palavra interessante. Provérbios 20, versículo 25. Ó, é uma armadilha. Essa palavra, ela se chama moquesh. Sabe o que é o moquesh, irmão? É uma mina explosiva. A mina explosiva, ela fica na cara? Não. É um campo minado. Tu tá andando, pisou ali, zeu, acabou. Era uma vez. Acabou. Então é uma mina explosiva. Consagrar apressadamente uma dádiva a Deus e refletir nos votos do Néder somente depois de fazê-lo. Não. Mina. Se você fizer a mina, o que acontece? Vai morrer. Se tu fizer um voto, não cumprir, irmão, daí pra frente o negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Cumpra aquilo que você se comprometeu com o Senhor. Isso é um laço. É uma mina explosiva escondida. É um laço para o homem. Atos 5, estou terminando. Rapidinho, né? Palavra, mensagem. No verso 1, vai falar de Ananias e Safira. Né? Todo mundo já conhece essa história, mas a gente vai falar dela de novo. Havia um homem chamado Hanania, o qual, acompanhado de sua mulher Safira, né? Safira, vendeu uma propriedade, prometeu coisa local. E com o consentimento da mulher dela, reteve parte da quantia para si mesmo. Irmão, por que ele reteve? Eu não sei como é que eles fizeram esse voto. Eu não sei se foi público, eu não sei se foi entre eles. Não importa onde você fez esse voto. Se você se comprometeu com Deus, você se comprometeu com Deus. Deve ter feito diante do apóstolo, né? Porque a palavra depois de conversar, por que tu mentiste ao Senhor? Mas o Senhor revela. Então, Sabe, isso aí não precisa nem estar na frente do anjo do Senhor. Isso Deus vai revelar para ele, isso já aconteceu. Fulano fez um voto. Foi embora e não cumpriu. Isso já aconteceu. Tá? Então eu não sei, porque era costume, se você for ler o capítulo 4, que as pessoas estavam entregando as coisas aos pés dos apóstolos. Havia um mover muito grande. Lá no 4 eles vendiam casa, entregavam um valor, porque eles queriam o quê? Esse movimento na obra do Senhor, né? Ok. E a palavra fala, eles reteram a parte de uma quantia. Apesar de terem sido trazidos o restante, que é os emissários, deram o restante para os emissários. Então Kefa disse, olha gente, que ousadia. Porque o adversário encheu seu coração a ponto de você mentir ao lua raposa. Aí quando Deus cumpriu, né? Aí chegou a hora de você cumprir tua parte, aí dá aquela dor, né? Aí eu vou entregar meu filho, aí eu vou entregar meu dinheirinho, aí eu vou entregar o meu terreno, eu vou entregar, filho. Porque se você também entregar em parte, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Olha que sério, irmão. Não tem, isso aqui sim tem. Uma dor.
que a gente votou e a gente não quer pagar, a gente quer pagar em parte, isso já mostra que quem está enchendo meu coração é o Espírito Santo? Satanás. Está enchendo meu coração. Antes de vendê-la, aí ele explica, né? Antes de você vender, a propriedade é sua, é teu. A casa é tua, o carro é teu, o tempo é teu, o dinheiro é teu, é tudo seu. Deus não obriga a gente a dar tudo para Ele. Essas pessoas que falam, você tem que dar tudo para Deus. Mentira. Deus não pede a gente para dar tudo para Ele. Agora, se você quer dar tudo para Ele, e se você prometeu dar tudo para Ele, você tem que dar tudo para Ele. É assim. Não tem jeito. Depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu, para ser usado como lhe aprovesse. Portanto, o que o fez decidir por isso? Você não mentiu aos seres humanos, mas a Deus. É ele que é o problema. Porque o emissário podia nem estar sabendo da situação. Exatamente, que às vezes você faz voto, Senhor, como eu falei, eu não me comprometi com Deus, mas o Espírito não me lembrou. Se ele me lembrou, é porque é importante. Ele me lembrou, eu entendi na hora que o Espírito Santo me falou. Então é porque é importante. Vou dar um jeitinho, né? Para me cumprir em parte aqui. Não vai dar jeitinho, não. Você vai cumprir o que você falou. O que você se comprometeu. Por quê, irmãos? Porque o que o fez decidir por isso? Você mentiu, aí a gente está mentindo para Deus, entende? A gente está dando desculpa para o Senhor. Ele cumpriu a parte dele, agora você tem que cumprir a sua. Nós temos que ter responsabilidade com a nossa palavra. Nós temos que entender que o voto não é brincadeira. O Néder, ele é santo, ele é Kodesh. E isso viola nossa alma. Estou terminando. Ao ouvir essas palavras, Hananias caiu morto. Gente, será que a gente não pode morrer por não cumprir voto? Sim ou não? Sim. Sim. Mas Deus não é ruim. Deus não é ruim. Quem se obrigou foi você. Não foi Deus. Isso pode levar à morte. Morte física, morte espiritual, pode levar à enfermidade, pode levar à desgraça. Por quê? Porque você se comprometeu. E aí depois 3 horas depois, ela mentiu também. Ela se comprometeu e morreu também. Irmão, se você voltar, a tua família souber, e ela também é convertar, sabe o que acontece com ela também? Morre também. Morre também. Simples assim. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Em Deuteronômio 23, 21 fala, quando você voltar, fizer o Néder, algum voto ao Senhor, não tarde em pagar. Não tarde. Porque o Senhor, teu Deus, certamente o Senhor, teu Deus, o requererá de ti. Ele vai vir até você. O Espírito de Deus falou comigo. Falou com você, meu amor? Falou com você? Porque falou comigo. Porque quem fez o comprometimento? Eu. Então ele virá a ti. E haverá em ti, está lá no Torá. Ratá é pecado. Haverá em ti pecado. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Néder não cumprido, é pecado. Também. Então, a gente tem que tomar cuidado com o adversário. Há muitas pessoas que não prosperam em nada do que fazem. Aí fica requerendo de Deus, Senhor, eu guardo o Shabbat, Senhor, eu guardo os mandamentos, mas cumpriu o que você comprometeu? Porque estão com as mãos amarradas pelo próprio Deus. Essa palavra que fala de laço, fala também a tradução que é um laço, aquela coisa que é amarrada, ela fica amarrada, ela fica retida. Então, o Senhor, Ele amarra, sem poder se desprender, por terem feito um voto no passado e não terem cumprido. Um voto pode ser feito em secreto, porém seu cumprimento pode e deve, na medida do possível, ser feito diante do povo de Deus, para que Ele seja exaltado, né? Isso está em Salmos 22,
25 vai falar: por tua causa, dei glória na grande assembleia. Cumprirá meus votos, me darai aos olhos daqueles que te temem. Salmo 116, versículo 14. Pagarei os meus votos, me darai a Adonai, agora e na presença de todo o seu povo. E por último, Salmos 66, 13 e 14. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, me darai, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Aí, como a pastora perguntou, a gente vai ter mais a fundo a prática matou em Números 30. Quem quiser depois estudar Números 30, que aí vai falar da separação mais de mulher, homem, tá? Mas entendam que o voto, ele é muito importante. E Deus não esquece com os anos, tá? Se você comprometeu a sua alma, cumpra aquilo que você comprometeu. Amém? Deixa eu lá. Muitas das vezes, alguns de nós achamos, e eu não gosto dessa palavra, os irmãos sabem, né? Achamos que, pelo fato de Deus ser bondoso, misericordioso, Ele é bonzinho. Deus não é bonzinho. Deus é amor, justiça e fogo consumidor. Deus, diante dele, devemos ter temor. Diante dele, devemos ter esse temor, é um respeito duplicado. Não é que Deus seja uma pessoa severa, não. Ele é justiça. Então, esta paraxá, este assunto, sobre você fazer um voto, um negar, você tem que ter uma consciência muito, muito grande daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo. A palavra diz que se você não cumpre o seu voto, então não faça. Porque você vai estar fazendo o voto de quê? De tolo. Tolo é tolo. É uma pessoa. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa irresponsável. É uma pessoa que não é séria. Então, Deus conta com pessoas sérias. Com pessoas que têm palavra. Pessoas que assumem o que falam. Então, isso é que Deus trata nesta manhã, sobre sermos homens e mulheres de palavra, que cumprimos aquilo que nós prometemos antes. Porque foi muito bem dito aqui pelo pregador dessa manhã, de que Deus cumpre a sua parte. E Ele espera que cada um de nós caminhe para a nossa. Amém? Quer chamar o amigo parceiro, Marlon, para fazer esta atividade, esta oração, entregando ao Senhor os nossos dízimos, ofertas, as nossas vidas, né? Que em primeiro lugar nós dizimamos as nossas vidas, né? Depois as nossas ofertas, nossos dízimos, né? E Ele estará trazendo a oração, levando em oração de filar ao trono da graça e agradecendo ao Eterno por essa bondade, por esse serviço que estamos ora terminando. Pai eterno, Pai dos céus e da terra, Senhor, nesse momento, Pai, antes de tudo quero te agradecer, porque, Senhor, nesse período, Pai, eu pude voltar, Senhor, a devolver a Ti aquilo que o Senhor tem me dado, Pai, porque o Senhor abriu a porta, meu Deus. Senhor, o povo o Senhor faz muito, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus.
Então eu sou grato a Ti, Senhor, por estar voltando, Pai, a devolver ao Senhor que o Senhor tem me abençoado, Deus. Meu Pai, em nome de Yeshua, Senhor, apresentando diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que os céus têm devolvido a Ti, Senhor, e suba como sendo sua área de nariz, Pai. E desde já o Senhor repreenda todo mal na vida dos céus, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, nos dê, Pai, entendimento. Meu Pai, que o Senhor possa, em nome de Yeshua, Pai, visitar, Senhor, cada casa, cada família, Senhor, visitando a necessidade dos servos, Pai. Muitas das vezes, meu Pai, é um alimento, é um médico, Senhor, meu Pai, é uma oportunidade de estudo, meu Pai. O Senhor sabe, meu Pai, que o Senhor venha dar sabedoria para o céu e abrir esse porta, meu Pai. Senhor, em nome de Yeshua, para que sondas a nossa mente e o nosso coração. Abençoa os céus que se fiéis a Ti, Senhor. Ajuda aqueles que estão em situações difíceis, meu Pai. Meu Deus, abençoa esta congregação, Senhor. Que tudo que entrar por essas portas venha a ser abençoado por Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Yeshua, Pai, essa obra é Tua, Pai, seja feita a Tua vontade, não a nossa, Deus. Senhor, que Tu possa enviar, meu Pai, dos quatro cantos dessa terra, Senhor, recurso necessário para esta obra, meu Pai. Que venha, Senhor, ser abençoado por Ti. Que o Senhor venha abençoar a obra da mão de cada servidor neste lugar, Deus. Vai querendo falar em nome de Yeshua, que esses alimentos venham ser direcionados àqueles que estão necessitados, meu Pai. E que venham trazer alimentos nos corações, meu Pai. Que antes que venham com alimento para casa, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha entrar, Senhor. E venha trabalhar nos corações, meu Pai. E venha mostrar que o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor é fiel. O homem pode falhar, faltar, Senhor. Mas o Senhor não falta. Meu Pai, assim nós te louvamos em nome do Senhor Yeshua Mashiach. Amém e amém. Obrigado, Guarani. Ilmarei Megadonai, Bismerega, Yehovai Pavlecha, Vigodeka, Isadonai Pavlecha, Via Semlega, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua Mashiach, Adoneiro, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado, Shabbat Tov. Deus abençoe.